O Sétimo Selo, filme de 1957, dirigido pelo Ingmar Bergman, é o filme que fez eu virar cinéfilo. Ele aborda de uma forma muito marcante essa sensação de estar vivendo no fim dos tempos, que é uma angústia que tem afetado muita gente hoje em dia. Nesse vídeo eu explico por que esse filme foi tão importante para mim e por que ele pode ser para você também. Eu sou o Gustavo Rego e esse é o Cineolho. Se você gosta de relacionar cinema com questões sociais, esse é o seu canal. Então faz o seguinte, já se inscreve que você fica sabendo de tudo que acontece aqui no nosso canal e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Obrigado. Bom, esse vídeo aqui ele vai ter um caráter um pouco mais pessoal, tá? Porque eu vou começar falando de como que foi a minha experiência com esse filme e do porquê que ele se tornou tão importante para mim. Eu assisti esse filme em 2011. Na época eu estava na faculdade e eu fazia parte do movimento estudantil, era do Diretório Central dos Estudantes, né? E eu estudava aqui em São Paulo, capital, só que naquele dia em específico eu estava em Ribeirão Preto, no campus da USP de lá, tentando convencer a galera de lá a ir para o Congresso dos Estudantes da Uni. Mas a viagem não saiu muito bem sucedida como eu esperava e eu comprei a passagem de ônibus para um ônibus que ia sair à meia-noite. Só que era 6 horas da tarde de uma sexta-feira e não tinha mais ninguém no campus, as aulas tinham acabado e não tinha mais ninguém com quem conversar. Foi daí que chegou um cara muito simpático que me chamou para um cine debate. Ia passar um filme e depois a galera ia conversar depois. O filme era O Sétimo Selo. Aí eu pensei, putz, um filme antigo, em preto e branco, sueco. E aí mais que o cara falou, ah não, o tema do filme é umas questões filosóficas, de vida e morte. Eu falei, meu Deus do céu. Mas tipo assim, eu não tinha literalmente nada de melhor para fazer. Naquela época a internet do celular era uma coisa muito precária. E outra, eu tinha chamado o cara para ir no congresso da Uni lá em Brasília, então era meio chato não aceitar um convite para ver um filme no campus. Então fui ver. Cara, mas não é que o filme era da hora? Quer dizer, não é que ele era só legal. Aquela experiência foi inesquecível para mim. Como que podia um filme tão cult assim e tão antigo ser tão interessante? Eu fiquei tão empolgado que no dia seguinte eu fui fazer um cadastro numa locadora e aluguei Psicose, Bastardos Inglórios, Cisne Negro e Silêncio dos Inocentes. Foi aí que eu me apaixonei mais ainda, né? E aí na sequência comecei a devorar um monte de listas de filmes, comecei a ler sobre a história do cinema, sobre quem eram os diretores, tal, né? Comecei a escrever uns pequenos textinhos sobre cinema até que veio o Cineolho. E por que esse filme foi tão marcante para mim? Naquela época, em 2011, eu estava numa fase muito ruim do meu transtorno de ansiedade. E como eu falei, eu era militante naquela época, só que eu estava numa época muito obcecado com isso, eu só fazia isso, só trabalhava o dia inteiro, os meus amigos também faziam a mesma coisa, então mesmo momento de lazer no bar e tal, a gente só estava falando disso. Só que parecia que quanto mais eu lutava por aquelas causas, mais eu trabalhava, parecia que o ideal pelo qual a gente estava lutando, que era o socialismo, estava mais distante, estava mais difícil de alcançar. Então, quanto mais eu trabalhava, mais ansioso eu ficava e menos sentido eu via naquilo que eu estava fazendo. Foi daí que naquele dia em Ribeirão Preto eu conheci o Antônio Bloch, que é um cavaleiro medieval que depois de passar 10 anos lutando nas cruzadas, encontra a morte na viagem de volta para casa. Mas o Bloch está vivendo um momento de crise de fé e antes de morrer ele quer que Deus encontre com ele, fale com ele e explique o sentido da vida. É daí que o Bloch, o cavaleiro, propõe um jogo de xadrez com a morte. Se ele ganhar, ele se livra da morte. E entre uma jogada e outra, a morte deixa ele seguir viagem. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Não foi à toa que eu me identifiquei com o Antônio Bloch. Eu diria que a morte é a mãe de todas as nossas ansiedades e preocupações. Quando o Bloch olha para ela, ele tenta retomar o controle do destino dele e impedir o que é inevitável usando a razão, que é representada pelo xadrez. Ele o tempo todo fica fazendo perguntas e tenta entender, pelo pensamento mesmo, qual que é o sentido da vida. Slutar du aldrig att fråga? Nej. Jag slutar aldrig. Men du får ju inget svar. E é exatamente assim que funciona a cabeça de uma pessoa ansiosa. Muitas vezes, para a gente sentir que a gente tem o controle da situação, a gente tenta racionalizar tudo e tenta antecipar todas as situações que podem eventualmente ser ruins pelo pensamento. Só que isso não é possível, a gente nunca tem um controle total do que vai acontecer, a gente não consegue racionalizar tudo. Então isso deixa a gente mais ansioso ainda. E isso acontece com Antônio Bloch. Ele pede para Deus se manifestar, mas Deus continua em silêncio.
Quanto mais ele busca essa resposta, mais angústia ele sente. O filme retrata esse silêncio da seguinte forma: quase o tempo todo a gente ouve trilha ou efeito sonoro, mas às vezes tem uns longos períodos de silêncio. Isso faz com que a gente perceba melhor quando tem esses momentos de silêncio. Então, assim como Deus permanecia em silêncio diante do Antônio Bloch, eu sentia como se o socialismo permanecesse em silêncio diante de mim. Porque para todo lugar que eu estava, parecia que essa utopia estava cada vez mais distante. E eu estou usando o meu exemplo particular aqui, mas qualquer pessoa com ansiedade ou depressão pode ter essa sensação de silêncio, ou seja, essa sensação de que a vida perde o sentido, de que você não consegue encontrar a resposta para o sentido da vida. Mas o filme não constrói isso só na história ou nos diálogos, porque a força de uma metáfora não está só na tradução dela, mas nas imagens que ela cria. E existem poucas imagens na história do cinema que sejam tão icônicas quanto a do cavaleiro jogando xadrez com a morte. A caracterização da morte é muito simples. Um pano preto cobrindo o corpo todo e um pó branco para destacar o rosto. Com tão pouco, o Bergman criou um visual muito assustador. E em boa parte do filme, esse contraste entre branco e preto, luz e sombra, fica bem marcado, o que remete ao tema principal do filme, né, que é vida e morte. Mas quando você soma isso à trilha sonora, que é do estilo medieval, aos cenários decadentes ou rochosos e aos vários ícones que lembram a morte, a gente tem uma atmosfera que lembra bem a de um filme de terror. E é claro que eu não posso deixar de comentar sobre as atuações também. O Bengt Ekeroth, que interpreta a morte, dá um tom seco e de desdém para o personagem, que representa o quanto a morte é indiferente a qualquer ser humano, não importa quais sejam os seus desejos, os seus planos. Já o Max von Sydow, que interpreta o Antonius Bloch, expressa bem essa angústia, mas sem exagero, num tom mais contido. O filme valoriza essas atuações usando bastante o primeiro plano, que é esse close no rosto do ator, e mantendo o enquadramento quase sempre bem centralizado. E para a gente não perder nenhum segundo da interação dos personagens, muitas vezes o Bergman filma os diálogos num único plano, ou seja, sem ficar cortando toda hora entre o rosto de um ator e outro, que é o famoso plano contra plano. Muito bem, vamos voltar então agora um pouco para o tema do filme. Para ser eu falando. Para o tema do filme. A angústia vivida pelo Antonius Bloch não é só individual. Ela expressa a angústia do momento histórico vivido pelo personagem. O filme se passa no século XIV, quando a Europa tinha sido quase que devastada pela peste bubônica, um terço da população da Europa morreu por causa da peste bubônica, estava vivendo também uma crise econômica, de fome, e vivendo a guerra também, Guerra das Cruzadas. Não é à toa também que o título do filme e a primeira frase que a gente ouve ali no filme remetem ao livro Apocalipse da Bíblia. Och när lammet bröt det sjunde inseglet uppstod i himlen en tystnad som varade vid pass en halv timme. Och de 7 änglarna som hade de 7 basunerna gjorde sig redo till att stöta i sina basuner. O Apocalipse reflete justamente essa angústia de estar vivendo numa crise social tão generalizada que dá uma sensação de fim do mundo. Esse silêncio de meia hora que fala nessa frase aí é justamente uma metáfora para essa perda de fé, para essa perda do sentido das coisas. E essa era exatamente a sensação vivida pela boa parte dos europeus durante a crise da Idade Média. Mas, apesar do universo da história do filme ser a Idade Média, ele obviamente não foi feito na Idade Média. De que forma, então, que ele pode expressar a época em que a obra foi feita, ou seja, 1957, quando o Sétimo Selo foi gravado? Bom, nessa época, a Segunda Guerra Mundial era um evento relativamente recente. O Bergman, assim como boa parte dos europeus adultos na época, estavam vivos durante a guerra. E a Segunda Guerra Mundial não foi qualquer coisa, né? No mínimo 40 milhões de pessoas morreram, mas eu já vi estimativas até que apontam 80 milhões de pessoas. Então, provavelmente, a inspiração para o Sétimo Selo surgiu do trauma de ter vivido numa época que realmente parecia ser o apocalipse. E agora nós estamos vivendo novamente numa época em que muita gente está tendo essa sensação de fim dos tempos. Por conta da crise econômica que estourou em 2008 e tem altos e baixos, mas não se resolveu, é uma crise que continua desde então, por conta das várias crises políticas que se espalharam aí pelo mundo, em especial no Brasil, que está um caos faz muitos anos, né?
Ou então é um aquecimento global que já está trazendo consequências muito graves, né, de enchente, altas temperaturas ou temperaturas baixas demais em outros lugares do mundo. E são consequências que estão só começando, a perspectiva é piorar bastante. Muito bom. Muito bom. Muito bom, né? O mundo está acabando, realmente muito bom. E para completar, a gente ainda teve a pandemia de Covid-19. Isso tudo, na minha opinião, torna o Sétimo Selo de novo um filme muito atual. Ou seja, um vídeo alto astral, né, gente? Aqui falando só de coisa boa, um vídeo para você ficar alegre. Calma, não precisa se desesperar, não precisa ficar ansioso, porque o Sétimo Selo não é só horror. Tem muita coisa interessante também, olha só. Interessante já tem, né? Já tinha antes. Durante a jornada do Antonius Bloch, ele conhece uma família de artistas muito alegre e sonhadora. Até a iluminação do filme muda quando a gente conhece esses personagens. O contraste forte entre a luz e a sombra é substituído por uma iluminação ensolarada, radiante. O pai da família, que é o Yoff, é um homem que vive imaginando coisas e tendo visões do além. Jag såg henne i alla fall. Vem? Vem såg du? Den heliga jungfrun Maria. Såg du henne riktigt? Hon var så nära så jag kunde röra vid henne. Quando encontra essa família, o Antonius Bloch finalmente tem um momento de paz durante a trama toda. Ele realmente se sente feliz, tranquilo, e pelo menos por um momento, ele para de se preocupar com a morte e com o sentido da vida para simplesmente desfrutar do momento presente. Stillheten är skillningen. Skål med smultron. Skål med mjölk. Era ansikten i kvällsljuset. Mikael som ligger och sover. Joff med sitt strängaspel. Jag ska försöka komma ihåg vad vi talat om. Será então, meu caro Antonius Bloch, que o sentido da vida não está nessas coisas que você estava procurando racionalmente, mas em simplesmente aproveitar ali uma tigela com leite e morangos numa tarde agradável com seus amigos? E não é por acaso que quem faz o Antonius Bloch perceber essas coisas, pelo menos por um momento, são os artistas. E para explicar isso melhor, eu vou ter que falar de uma coisa que acontece na última cena do filme. Caso você não queira saber, pula para esse minuto aqui. Na última cena, a morte finalmente consegue levar o Antonius Bloch e as outras pessoas que estavam com ele, menos a família de artistas. E aí ela conduz os personagens numa dança macabra. A dança da morte é uma imagem que era muito presente na arte da Idade Média. Essa imagem é contraditória porque é uma dança, que remete a uma coisa alegre, mas ao mesmo tempo o andar dos personagens e o tema da morte remete ao sofrimento. E para completar essa dualidade, o Yoff narra a situação de um jeito muito poético, bonito. En högtidlands. Bort mot de mörka land. Medan regnet sköljer över deras ansikten. Tvättar deras kinder från tårarnas salt. Olha só o que eu entendo disso. A arte não faz as pessoas escaparem da morte. Ainda que essa família sobreviva no final, em outra parte do filme a gente vê a morte levando embora um outro artista. A arte também não impede as pessoas de sofrerem, tanto que no outro momento do filme a gente vê o Yoff sofrendo humilhação das pessoas numa taberna lá. Mas a arte permite a gente contemplar a morte de uma forma poética e bela. Enquanto o Antonius Bloch estava tentando fugir da morte e tentar entendê-la racionalmente, o Yoff estava só contemplando a vida e a morte por meio da arte. E é por isso que ele consegue viver plenamente, é por isso que ele consegue ser feliz e ter esperança. Quando eu estou ansioso, eu sou o Antonius Bloch. Mas eu descobri que com o cinema eu posso pegar os olhos do Yoff e contemplar a morte. Bom, gente, é por isso que o cinema é tão importante na minha vida e é por isso que o Sétimo Selo é um dos meus filmes preferidos. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir essa experiência. Se você gostou, clica no joinha aqui embaixo, que isso me ajuda bastante, e compartilha com seus amigos, mostra esse vídeo para mais pessoas. E comenta aqui, qual foi o filme que fez você se apaixonar pelo cinema ou que marcou a sua vida? Esse foi o Cineolho, analisando filmes, interpretando o mundo.